Drive-thru do Mac é Drive Tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo. Passa no Drive do Mac. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas. ZYK 569. Transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99 100 6609. Júlio Nascimento. 11h33. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Seja muito bem-vindo. Nossa área está no ar e vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. E ainda falando muito sobre Derby 201 nesta programação de segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Tem o Nossa Área, tem o Bandeirantes Esportiva e às 7h o programa especial Derby 201 no comando de Carlos Batista. Girando informações do futebol campineiro nesta segundona, começo de semana, a dupla campineira em destaque. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. Depois do empate em 0-0 no derby de número 201, a Ponte já pensa no Operário, jogo que acontece quarta-feira, às 9h30 em Ponta Grossa. Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante. O zagueiro Cleilton está fora do jogo. O Fábio Sanches deve ser o titular. A partida no Germano Krieger terá a presença de público. O primeiro jogo do Operário na Bezona com o seu torcedor nas arquibancadas. E agora o Bugre em destaque, Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinho. Ô, Júlio, outro abraço para você também, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Não tem nem tempo, né, Júlio, para treinar. Essa é que é a grande verdade. Depois do derby, o empate com a Ponte no derby número 201, jogadores do Guarani já treinaram e a expectativa agora para o jogo de amanhã contra o Remo, às 4h. Técnico Daniel Paulista, se quiser, pode repetir até a mesma equipe, inclusive com o contestado Júnior Todinho, que entrou no início da partida. Júlio. A opinião com Carlos Henrique O, bate pesado. Abraço pra você, bem-vindo, CH. Tudo bem, Júlio? Bom dia a todos. Página virada. Derby faz parte do passado. Empate, alguns gostaram, outros desgostaram. O fato é que o campeonato continua e o campeonato da Série B é muito complicado. Amanhã o Guarani tem o dever em casa de jogar e vencer. A Ponte, pela situação geral, joga fora de casa, tem tabu em jogo, mas o fato é que tem que jogar para vencer. Mais uma semana de muita preocupação, pressão e de muito trabalho. Júlio. Estamos no ar com Nossa Área, trabalhos técnicos de Leandro, Renato e Lucas Fernando. Pode mandar mensagem em 97102-1493 com Nossa Área. Trânsito. A Campinas Montemor não apresenta dificuldades. Motorista encontra boas condições na chegada ao Trevo da Bosch, Lix da Cunha nos dois sentidos com boas condições, Davi Vicente e também Barão de Itapura. Motorista não encontra dificuldades. Quer saber como combater a obesidade infantil? Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira, apoiado pelo IDEC em guialimentar.org.br. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar,
ou já entrou com o pedido no INSS? Procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. 11h38. Calma aí, segurar aqui o áudio do Calma e do Pinheiro. 11h38, vamos com informações da ponte. E já a gente atualiza sobre essa situação de possibilidade de público, como é que tá a situação do futebol campineiro, sobre a volta das torcidas. E a gente fala sobre a situação dos dois times. Mas ainda falando do Derby 201 e o que vem pela frente no lado Ponte Pretano do clássico, Antônio Lupe. É verdade, Júlio. Empate sem gols na última sexta-feira, Derby de número 201. A Ponte teve uma grande oportunidade no primeiro tempo com o Fecim, inclusive na coletiva pós-jogo, o técnico Gilson Kleina falou que essa foi a bola do jogo pelo lado da Ponte, mas o meio atacante acabou não aproveitando, né? Esse empate ainda mantém a Ponte fora da zona do rebaixamento. A rodada foi, entre aspas, perfeita para a Ponte, porque praticamente todos os times não conseguiram vencer, que estão ali na parte de baixo da tabela, só que a Macaca tem apenas 2 pontos à frente do primeiro time, que está dentro do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Gilson Kleina falou a respeito do comportamento da equipe no derby de número 201 e fala também se o resultado foi justo ou não. Primeiro, nossa equipe ela tentou de tudo, né, para a gente tentar sair com a vitória. Foi um jogo muito disputado, um jogo equilibrado. Eu acho que o começo de jogo teve uma diferença, que o meia deles, o Regis, não jogou centralizado, jogou abaixando, jogou pelo lado do campo, daí criava uma superioridade, mas também uma situação que nós preenchimos bem a área, né? Então a bola que era alçada muito mais pelo Júlio César, não era uma bola assim que eles estavam trabalhando, eles mudaram um pouquinho o jeito de jogar, e aí a hora que nós fizemos com que a nossa marcação também subisse, eu acho que nós estávamos com uma linha muito baixa e nós não estávamos saltando, nós não estávamos pressionando o homem da bola, e aí a hora que os volantes deles, que são volantes construtores, a gente começou a neutralizar, e principalmente o lado do campo, que eles tentam fazer as triangulações. A nossa equipe, ela cresceu, ela neutralizou e começou a jogar. E para mim, assim, né, futebol cada um tem um ponto de vista, mas a bola do jogo é a bola que nós tivemos uma transição com o Rodrigão colocou o Fecim. Achei que o Fecim ali, se ele dá um tapa na bola, acho que até sofreria o pênalti. Mas depois a equipe cresceu, pegamos confiança, tivemos arremate de fora da área, começamos a ter jogada de bola parada e a equipe se adonou e se equilibrou. Então acho que faltou realmente um detalhe no melhor posicionamento da bola parada, de uma finalização melhor que nós procuramos, né? E ao mesmo tempo, né, de repente, nessa bola que eu falei, assim, nós tivesse um pouco mais de tranquilidade, mas tem que valorizar um ponto, a entrega desses atletas, que a gente sabe que enfrentou uma equipe que está trabalhando na parte de cima, mas nós também fomos guerreiros, a equipe também cresceu, mais uma vez jogamos um futebol com desempenho de bom para ótimo, né? E manter isso, e espero que a gente possa, né, acontecer o primeiro jogo lá fora, de vitória. O técnico Gilson Kleina também fala sobre a entrada do zagueiro Ryan no time titular. E mais uma vez o treinador vai ter que mudar o sistema defensivo, já que Cleilton está fora do jogo contra o Operário por conta do terceiro cartão amarelo. A gente confia em todos que
que trabalham, né? Então esse setor é um setor que está tendo uma rotatividade muito grande. Infelizmente nós estamos convivendo, né, com essas lesões. Você vê que no momento que eu já falei isso aqui, mas quando nós perdemos 2 zagueiros numa partida, estreamos o Thiago e o Cleilton, depois jogou lá fora Ednei e Cleilton, hoje Cleilton e Ryan. Espero que o Fábio Sanches, né, como está treinando normal, possa recuperar. E assim a gente vai. Então é essa confiança em todos os jogadores. É um setor que nós temos muitos jogadores experientes. E a entrada do Ryan foi que a gente tem um critério, né? A gente tentou manter uma dupla de zaga. Infelizmente a gente não está conseguindo dar uma sequência em 2 jogos. E é um sistema defensivo, mais uma vez, bem trabalhado. Claro que tem situações que a gente não tem, né? Tem que dar um mérito também para o adversário, um atleta que faz o drible, algum atleta que tem também a sua condição. Mas eu acho que a gente fez excelentes coberturas. Felizmente o Rafael ali sentiu a puxada na panturrilha, mas o Marcelo entrou, um jogador também que tem uma leitura de jogo muito forte e entrou para marcar. E quando nós vimos que a estratégia do Guarani era jogar com um jogador mais móvel, né? Ele não veio com um pivô. E aí nós conversamos com o Rafael e ao mesmo tempo posicionamos, né? Sabendo que nós íamos marcar um atacante canhoto. Por mais que tinha mobilidade, tinha algumas vantagens, mas perderam em outras. E principalmente quando eles não tinham a pressão, nós fizemos uma saída com 2-1, porque o Regis já encaixou no primeiro volante. Então nós fizemos uma inversão para a gente também ter a nossa construção de jogo. Gilson Kleina também avalia se foi válido o sacrifício durante a semana para contar com Moisés no derby de número 201. Cara, todo grande jogador vale o sacrifício. Ele poderia ter decidido o clássico, então é importante mesmo a presença dele. Hoje o Moisés é um jogador muito bem falado, tanto é que, se você analisar bem, foi falado o Moisés a semana inteira para você ver que momento está passando esse garoto. E não desrespeitando aqueles atletas que poderiam entrar. Hoje o Richard iniciou e terminou, o Richard fez uma função muito difícil, mas neutralizou, né? O lado esquerdo deles é um lado também que trabalha bem, mas quase não aconteceu nada ao lado ali do Júlio e do Bidu, né? Mas conseguimos fazer o encaixe da marcação no Bruno, também não teve. Umas bolas que entravam por dentro. Então nós sabíamos que quando baixavam dos volantes para fazer linha de 3, essa bola ela é muito procurada pelo passe por dentro. Nós fechamos bem o funil, nós tínhamos sempre uma cobertura e eu acho que esse trabalho de cobertura para mim foi o diferencial no dia de hoje e viveram também de bola parada. Então foi um clássico bem disputado, nós estudamos o que nós tínhamos que estudar e a partir da manhã de manhã já pensar nesse Operário aí, para a gente também poder fazer um jogo forte lá fora. E a Ponte já pensa no Operário desde sábado, né? O derby foi na sexta, no sábado de manhã teve a reapresentação do elenco. Ponte treinou domingo, hoje também atletas voltaram a falar com a imprensa. Hoje à tarde a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Ryan, zagueiro que entrou depois no derby, depois de uma recuperação de uma lesão muscular. E sem o Cleilton, também agora o Gilson mais uma vez quebra a cabeça para montar o sistema defensivo, porque o Ednei dificilmente terá condições. Não foi utilizado no derby, também por questões de problemas físicos. O Cleilton está suspenso, então provavelmente a dupla de zaga será formada entre Ryan e Fábio Sanches. A última vez que ambos jogaram juntos foi contra o Londrina e ambos deixaram o campo por conta de problemas musculares. Tem o Gustavo Cipriano, que deve ser relacionado, e também o Douglas, zagueiro da base, que vão ficar como opção no banco de reservas. E é claro, a dúvida novamente volta a ser em cima do atacante Moisés, porque no derby ele ficou um pouco tímido, pelo menos foi essa a sensação que eu tive lá no Moisés Lucarelli, e quando deixou o campo, saiu mancando. Então é dúvida para o duelo contra o Operário, quarta-feira às 9h30 da noite, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Lembrando que será o primeiro jogo do Operário com público nas arquibancadas, tendo a presença do seu torcedor. Júlio. Pois é, CH, quero te ouvir sobre o lado ponte pretano do clássico, né? A Ponte Preta aí mantém um tabu de 12 anos sem perder derby dentro de casa, mas em relação à tabela, era um jogo importante de pontuar, né? Principalmente vencendo para dar uma tranquilidade maior, mas o empate deixa a Ponte com 26 pontos, o Vitória, que é o primeiro time do Z4, tem 24. É melhor do que perder, né? Como diria um amigo meu, melhor que um chute no traseiro. O ideal era ganhar, pela situação da Ponte. A defesa, do volante para trás, todo mundo jogou bem, dos dois times.
Então a parte defensiva ela sobressaiu aos ataques. Eu gostei bastante do André Luiz, gostei do Marco Júnior, gostei de todo o setor de defesa. Uma pena que a Ponte não vai poder repetir diante do Operário a sua zaga, que, repito, com o Ryan e com o Cleilton foram muito firmes no jogo, né? E os dois volantes também, muita intensidade, diminuição dos espaços. Acho até que na briga dos dois meio-campos, a Ponte teve um meio-campo mais organizado, né? O que pecou no clássico, no derby, foram os ataques, que não tiveram brilho, eles não estavam inspirados. Nem um ataque, nem outro ataque. Isso não tira a competência dos homens de defesa. Eu acho que os dois times se respeitaram demais. É natural que isso aconteça. Seria ruim para os dois times perder esse jogo, porque a pressão que já é grande ia aumentar muito mais. No caso da Ponte, ia triplicar a pressão. Mas eu acho que de uns tempos para cá a Ponte encontrou um caminho. A Ponte tem um caminho limitado, é verdade, mas ela está fazendo um caminho que ela pode percorrer com menos riscos, eu diria assim. Não adianta imaginar que esse time pode proporcionar algo acima do que está sendo apresentado, porque não há capacidade técnica, não tem elenco, as opções são muito pequenas. Então não adianta ficar sonhando, a realidade é essa aí. A Ponte tem que fazer um campeonato para chegar rapidamente a 42, 43 pontos e esquecer o ano 2021. Esquecer não, né? Usar o ano como lição para que não se repita os erros de contratação que foram feitos. Mas de qualquer maneira, a torcida tem certeza do que eu vou falar agora. Aliás, isso é constatação, não precisa nem analisar. O time está correndo demais. O time está se esforçando muito. O time está brigando por cada espaço de terreno, e é assim que a torcida gosta. Percebam que as críticas elas diminuíram demais. Nem parece que a Ponte está a 2 pontos do Z4. Parece até que a Ponte está no meio da tabela com mais tranquilidade. Porque está todo mundo vendo o esforço da comissão técnica e dos jogadores. Isso eu enalteço porque é um caminho que foi encontrado. Se a Ponte vai escapar ou não com esse tipo de jogo, escolhendo esse caminho, eu não sei. Mas me parece que o caminho está traçado e a chance é boa da Ponte conseguir aquilo que precisa, que é se manter na Série B, Júlio. O melhor jogador da Ponte foi o Ivan Quaresma, né? Eleito de forma unânime. O Ivan Quaresma, no Guarani tivemos alguns votos distribuídos, mas do lado ponte pretano recebeu todos os votos da equipe goleiro da Ponte, CH. Ele fechou o gol. Me parece que o Valdemiro Gomes voltou no Marco Júnior. Ah, é verdade. Foi o único voto, exato. Ele votou no Marco Júnior e todos nós votamos no Ivan. Eu votei muito no Ivan, eu também votaria no Marco Júnior também, que foram os dois melhores. Mas aquela defesa no chute do Rodrigão de canela, aquela foi a bola do jogo. Então ali o jogo foi 0-0 e tava na pequena área. Então eu entendi ali como um verdadeiro milagre, né, o que ele fez. Então por isso que eu votei nele. Então, mas todos da defesa jogaram bem. Do Marco Júnior para trás, você pode destacar o Albuquerque, que para mim fez boa partida. Os dois zagueiros foram bem, né? O menino lateral esquerdo, o Rafael Santos, jogou muito bem também. O André Luiz jogou bem, cara, sabe? Mordedor no meio, dentro da limitação dele, evidentemente, que é aquilo que ele sabe fazer, que é marcar. Mas eu acho que do Marco Júnior para trás, todo mundo jogou bem e o Ivan Quaresma, para mim, foi o craque do jogo. Pois é, atendendo aqui os nossos ouvintes, o Regis do São Marcos, se a Ponte perder para o Operário, o que na opinião dele é provável, porque o próprio está buscando G4, perdeu somente 2 jogos em casa. Qual a opinião de vocês caso perca? Pergunta aqui o Regis. Opinião sobre o que, Regis, exatamente? Opinião sobre tabela, sobre trabalho? Desculpa. Ficou vago aqui, né, a pergunta do Regis. Eu não acho, apesar dos resultados bons em casa ultimamente, eu não acho o Operário tão melhor assim que a Ponte. O problema é que fora de casa a Ponte tem um tabu para ser quebrado nesse campeonato, né? Ela não consegue ganhar. Olha que jogo interessante para poder fazer isso, né?
Então, isso não vai durar para sempre. Uma hora a Ponte vai ganhar fora de casa. O problema não é nem o Operário dentro de casa, é a Ponte como visitante. Né? E a gente já começa também a ficar atento aos outros times, né? Que jogam ali, que são os concorrentes. Já está definido quem vai brigar na parte de baixo e quem vai brigar na parte de cima. Pelo menos essa é a minha visão. Verdade. E o Vila Nova tem o clássico contra o Goiás na Serrinha. O Vila Nova tem 26 pontos, está fora da zona do rebaixamento. E o Vitória, que é o primeiro time dentro do Z4, joga em casa, mas vai pegar o melhor visitante da competição. Não, perdão, o Vitória pega o Londrina. Deixa eu ver se... Não, eu tô errado aqui, perdão. O Vitória pega o Coritiba. O Vitória pega o Coritiba, isso. E o Vila joga com Confiança em casa. Então, esse é o problema. Eu tava na rodada errada, perdão. 25ª rodada. O Vila joga contra o Confiança no Oba e o Vitória pega o Coritiba lá no Barradão. E a Ponte joga fora. Na teoria, na linha do favoritismo, o Vila Nova vence o Confiança, o Coritiba vence ou empata, mesmo jogando fora de casa contra o Vitória. Então, é uma rodada que, se confirmado o favoritismo do Coritiba, acaba ajudando a Ponte. Aí a Ponte pode até buscar... O empate não vira mau negócio, né? De repente, numa vitória do Coritiba, porque ela consegue abrir 3 pontos. Só lembrando, né? Acho que você falou sobre isso. Jogo com público. Jogo com público. Será o primeiro jogo com público do Operário lá no Germano Krieger. E só um detalhe em relação a... Não sei se você já vai falar sobre esse assunto. Eu só quero buscar só um gancho. Depois do derby, eu estava no estádio, a gente estava desmontando ali todos os equipamentos. Eu presenciei, não ouvi o que eles estavam conversando, mas Sebastião Arcanjo, Ricardo Moisés e tinha uma outra pessoa que eu não sei quem é. Eles ficaram conversando ali perto do vestiário do Guarani, do vestiário do visitante, por aproximadamente 10, 15 minutos. Provavelmente algo relacionado a essa questão da volta do público, que precisa primeiro ter uma decisão, uma reunião junto com o município aqui da cidade de Campinas e depois uma autorização também do estado de São Paulo. Segundo João Dória, os eventos esportivos com público, eles estão liberados apenas a partir do dia 1º de novembro. Curitiba, 48, Goiás, 45, Botafogo, 44. Além de estar na frente em termos de pontuação, estão praticando um futebol de acesso. O jogo do Botafogo me surpreendeu muito, hein? Não, e o jogo Vasco e Cruzeiro também. Eu não consegui assistir esse jogo do Vasco e do Cruzeiro. Esse foi o verdadeiro metal esfregando em metal. Que confusão esse H deu nesse jogo aí, hein? Todo mundo colocou 2-1. Eu vou ter que falar algo aqui que a gente discutiu em off. Eu tenho que falar, cara. O repórter comeu bronha lá da transmissão, cara. Ele conseguiu atrapalhar o Luiz Roberto Demúcio, que terminou o jogo achando que o Vasco tinha ganho a partida, cara. Isso não existe. Isso não existe. E você pega na internet as rádios dos clubes, tanto o rádio do Vasco como o rádio do Cruzeiro, eles estavam um comemorando a vitória e o outro xingando porque fez um gol. Porque a televisão cortou pro replay, enquanto rolava o replay, o repórter não avisou que... Enfim, o gol estava anulado. Quando voltou, já estava a bola rolando de novo. Entendeu? É porque as rádios não podem estar no estádio. Ninguém estava em São Januário. Todo mundo pega a base da transmissão do Sport TV para poder replicar. Um negócio muito triste, mas nenhum mal é... Bom, enfim, hoje e ontem também, eles pediram desculpas várias vezes. Isso pode acontecer, evidentemente, mas fica aqui o registro. E outro registro, seu Júlio, que a semana passada eu falei e agora fica cada vez mais evidente. Dos 4 que caíram do ano passado, 3 têm o acesso encaminhado. Só o Vasco está fora desse bolo aí, que foi que caiu ano passado. Não é? Curitiba caiu, Goiás caiu e são os 3 primeiros, e o Botafogo que caiu. Isso, né? Botafogo, Vasco, Curitiba e Goiás. Né? E jogando futebol de acesso. Pois é, né? Sobre público, até os times estão tentando. Que isso, cara? Que isso, Tande Negrão? Tande Negrão, acho que tá com vírus no celular aí, começou a mandar umas fotos aqui. Não pode, não. Cuidado aí, Tande Negrão. Isso aí dá problema. Até que eu ia falar, cara. Sobre o público em Campinas, como o Lupo falou, há uma recomendação do governo de São Paulo para que haja evento com portões abertos a partir de novembro. Por ser uma recomendação, a Prefeitura de Campinas pode tentar negociar com o Estado um aval, uma brecha aí para que antecipe, no caso de Campinas, a volta dos torcedores. Isso ocorrer em São Paulo é muito difícil, né? Porque, no caso, a Prefeitura de São Paulo segue sempre muito à risca o que determina o governador.
Mas no caso de Campinas, apesar das alianças políticas aí, se eu não me engano, existe um bom relacionamento do prefeito com o governador, ele pode tentar essa liberação e aí Guarani e Ponte Preta estariam liberados. Para essa semana, eu diria praticamente impossível. O Guarani joga amanhã em Campinas, a Ponte joga domingo. O prefeito aí está com a agenda suspensa, né? Então, para essa semana vai ser muito delicado. Eu não acredito em volta do torcedor, não. Acho que o que os dirigentes estão batalhando é para que, a partir de outubro, os portões de Brinco de Ouro e Moisés Zucarelli estejam abertos para o público. Precisa tá alinhado com o governo, certo? Sim. Então eu acho pouco provável que isso aconteça, infelizmente. Eu lamento muito, isso é um palpite, eu não tenho nenhuma informação. Tudo aquilo que a gente já viu de Ministério Público, a gente já passou várias situações que aqui na queda de braço, dificilmente isso pode acontecer. Pode acontecer, espero que aconteça, porque já está liberado para todo mundo, né? Então seria legal para que exista um equilíbrio, né? Porque ficar só o estado de São Paulo sem torcida vai ficar, no mínimo, injusto, né? Injusto. Eu acho que a torcida faz muita diferença. Se não me engano, já a Série B, só para atualizar, ela permitiu, né? Que os clubes possam, né? Sexta-feira. E se não me engano, são 18 municípios que já estão... 17, né? 17 municípios. Se não me engano, é Campinas, Alagoas também ainda não está liberado, e tem CSA e CRB, e mais algum que agora eu não me lembro. Até aqui o Pedro Pereira, vocês não conseguem uma entrevista com o prefeito Dário Saad para debater sobre a volta do futebol? O prefeito tá com sintomas de gripe e ele está com a agenda pública suspensa, viu, Pedro? A gente está acompanhando, inclusive monitorando com os próprios clubes sobre essa situação. Os clubes estão tentando aí uma reunião emergencial com autoridades públicas, né? Precisa da presença de alguém da Secretaria de Saúde, além do prefeito, algum representante do prefeito, para que isso seja debatido e levado ao governador João Dória para que ele autorize e, a partir disso, a CBF passe a adotar Campinas também como apta para jogos com portões abertos. Gostaríamos muito, mas essa semana provavelmente o prefeito estará em isolamento aí para saber se está com Covid, se é uma gripe. Até fica aqui os nossos votos de melhoras para o prefeito Dário Saad. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte. Só lembrando, viu? Eu li poucas mensagens aqui, fui mais no pique, mas hoje tem muito futebol na Bandeirantes, muito debate sobre Ponte Preta, sobre derby. Vamos juntos até as 9 da noite aqui na programação. Beleza, Lupe? Combinado, eu volto no destaque final. Agora são 11 horas e 59 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, terminou a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção para os jogos. CRB e Vasco empataram 1-1, Cruzeiro e Operário também. O jogo foi no meio de semana. O Remo venceu o Avaí 2-1, Brusque e Vitória 0-0, Curitiba venceu o Vila 1-0 e o Confiança derrotou o Sampaio 2-0. Derby 201 terminou empatado 0-0. CSA venceu Londrina 2-0, Botafogo passou pelo Náutico 3-1 e o Goiás venceu o Brasil por 2-1. Passando para o domingo, 25ª rodada, Vasco e Cruzeiro inauguraram a rodada 1-1, foi o jogo. Amanhã, às 4 horas, tem Guarani e Remo, às 7 horas, Sampaio e Brusque, no mesmo horário, Avaí e Goiás, Brasil de Pelotas CRB, às 9h30, Náutico e Londrina, Vila e Confiança. Quarta-feira, 7 da noite, Vitória e Curitiba, às 9h30, Operário de Ponte Preta e o CSA joga contra a equipe do Botafogo às 7 horas da quinta-feira. Curitiba 48, Goiás 45, Botafogo 44, CRB 41 é o G4. Guarani é o quinto colocado com 38 pontos. A Ponte Preta é a 15ª com 26. No rebaixamento, Vitória 24, Londrina 21, Confiança 17, o Brasil com 16. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone
19-3202-4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Agora são 12 horas e 3 minutos. Vamos ao lado bugrino do Derby 201. Como repercutiu esse empate. E o Guarani que já tem jogo, né? Pouco tempo pra pensar, porque amanhã às 4 horas já tem um compromisso contra o Remo, Marquinhos. É verdade, é exatamente como disse o CH, né, Júlio? Embora o resultado, se a gente for olhar que o jogo foi fora de casa para o Guarani, um ponto fora de casa é sempre importante, mas o derby já é questão do passado para a equipe do Guarani, mas não para o torcedor, que gostaria, sem dúvida, de repercutir um pouco mais. Então, por isso, aqui uma parte da entrevista do técnico Daniel Paulista, analisando o futebol apresentado pelo Bugre. Bom, eu acho que eu sempre espero uma grande atuação, eu sempre espero que a equipe possa produzir sempre muito dentro das partidas, tanto no aspecto de construção de jogo ofensivo, mas também entendo que defensivamente a equipe tem que se manter sempre muito sólida. E hoje entendo que pela tensão do jogo, pelo momento das duas equipes, por tudo que envolve um derby, né, esse derby Ponte e Guarani é um jogo à parte, é um campeonato à parte que se tem nas duas partidas que se enfrentam e pelo que foi toda a partida, é lógico que queríamos a vitória, procuramos tentar fazer que essa vitória acontecesse, mas infelizmente não aconteceu e jogando fora de casa, dentro da casa do adversário, saímos daqui com mais um ponto. Uma vitória e um empate nessa disputa individual entre as duas equipes e agora vamos voltar as nossas atenções para o campeonato que ainda tem muita coisa pela frente, muitos jogos a serem disputados e seguimos firme na briga pelas primeiras posições. Hoje o Guarani é o 5º colocado, vem crescendo, 4 jogos de invencibilidade, vamos agora para um jogo dentro de casa onde temos que procurar fazer novamente uma boa partida em casa, procurar mais uma vitória para que a gente possa se aproximar desses primeiros colocados. Daniel, você surpreendeu a todos, né, quando você tirou o Lucão do break da equipe para escalar o Júnior Todinho. Gostaria que você falasse o porquê da entrada do Júnior Todinho desde o início da partida e a sua avaliação sobre o futebol do jogador. Bom, a questão da escalação do Todinho foi uma escalação que nós treinamos ela durante a semana toda, após o jogo do CSA. Até pela característica da equipe da Ponte Preta, nós já tínhamos a ideia de fazer a alteração para tentar dar mais movimentação, para tentar dar mais mobilidade, mais velocidade, principalmente em cima da última linha defensiva do adversário. E trabalhamos isso durante esse período que tivemos de treinamento, né? O Todinho foi preparado para essa situação, um jogador que
suportou uma minutagem mesmo não estando na sua melhor condição física interessante, lutou dentro do jogo, como todos os atletas. Agora, foi um jogo como um derby, como um clássico, né? Muita disputa, muito contato físico, muita marcação encaixada, e isso dificultou principalmente o nosso sistema ofensivo. Nós não conseguimos triangular, nós não conseguimos entrar tocando, que é uma característica da nossa equipe, principalmente pelos jogadores que tínhamos hoje, né, à disposição na equipe, mas infelizmente o jogo não se desenvolveu dessa forma. O jogo foi um jogo muito truncado, muito amarrado, de poucas oportunidades. As oportunidades que surgiram acabaram acontecendo muito em função de uma falha individual ou de um lance individualizado numa sobra de bola. Mas quando a gente não joga talvez da maneira como a gente quer, da maneira como a gente gostaria para tentar vencer, somamos mais um ponto, né? Fizemos 4 pontos contra o nosso grande adversário, voltamos para casa numa sequência positiva de resultados, são 4 jogos sem perder, vamos para mais um jogo difícil contra o Remo na próxima terça-feira, onde vamos recuperar essa equipe pelo esforço físico, pelo esforço psicológico, porque foi um jogo tenso, né? Como o derby né, pela complexidade do jogo, pelos objetivos que a equipe tem dentro da competição. Mas saímos daqui com um ponto e vamos na próxima terça-feira tentar buscar mais uma vitória da competição, que é o que a gente vai procurar fazer. Com relação à substituição do Regis, o Regis em momento nenhum saiu reclamando pela substituição, o Regis saiu incomodado porque a equipe não conseguiu desenvolver o jogo que nós gostaríamos e teve ali um desentendimento com alguns torcedores que estavam em cima do banco e houve um desentendimento de cabeça quente ali no final da partida, mas em momento nenhum houve nenhum problema com relação a isso, nem com o Regis, nem com nenhum atleta, até porque todos sabem que o nosso intuito sempre na substituição é tentar buscar algo novo, já que naquele momento nós entendemos que tanto o Regis como o próprio Rodrigo, que saiu junto com ele, como o próprio Júlio, já estavam desgastados dentro da partida, eram os últimos 10 minutos, 15 minutos finais com os acréscimos, e onde nós tínhamos que, além de tentar um contra-ataque, tentar um fato novo, nós também não podíamos nos enfraquecer no aspecto defensivo, de ter uma marcação mais forte, já que a Ponte também já tinha feito quase que todas as suas alterações e estava tentando também, dentro das suas possibilidades, buscar o resultado. Então essa é a leitura que eu tive do jogo e vamos seguir em frente. O campeonato ainda é muito longo, levamos um ponto para casa, mais um clássico dentro da competição, 2 clássicos, uma vitória e um empate, saímos com 4 pontos dessa disputa particular que são os derbys locais, e nesse campeonato o Guarani saiu vitorioso dentro dessa competição. Agora vamos continuar trabalhando para que a gente possa continuar bem classificado e buscando sempre objetivos maiores. A gente está na 5ª colocação, vamos procurar alcançar essas 4 primeiras posições, que com certeza vai coroar a campanha que essa equipe vem fazendo. O treinador falou das substituições que foram processadas. Eu acho que quando você faz uma substituição, independente do momento da partida, no primeiro, no segundo tempo, no começo ou no final, você sempre tenta algo novo pela característica de cada atleta. Agora, nesse caso específico, eram quase 30 minutos ou em torno disso do segundo tempo, e naquele momento nós entendemos que os 2 jogadores já estavam desgastados, porque são jogadores que se dedicam muito para a equipe, tanto no aspecto ofensivo e também na hora de marcar, e a Ponte Preta também fazendo suas substituições, tentando algo novo. Então a gente tinha que manter a nossa qualidade ofensiva, e o Andrigo, nós tentamos que ele fizesse essa ligação com o ataque, e ao mesmo tempo tentamos dar com a entrada do Índio uma sustentação defensiva, principalmente quando a Ponte Preta tinha a bola, para a gente não sofrer nenhum risco no final da partida, porque é um jogo extremamente disputado, de muito equilíbrio, e qualquer detalhe pode ser decisivo para o placar da partida, né? Então não conseguimos a vitória, mas levamos um ponto para casa, e esse ponto pode ser importante lá na frente. Comparou o futebol das 2 equipes. Eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo das 2 equipes melhor, no aspecto de criação, nada que também tenha sido excepcional, vamos dizer, mas foi um jogo onde tiveram-se mais oportunidades, mas foram fases
do primeiro tempo. O Guarani começou muito bem, marcando, pressionando, incomodando o adversário, praticamente ficou os 10 minutos em cima da Ponte Preta, finalizando, tendo alguns escanteios perigosos, rondando a área do adversário. Depois a Ponte Preta melhorou, né, cresceu dentro da partida, ficou 10, 15 minutos ali nos incomodando, e aí o Guarani se encaixou novamente e cresceu nos minutos finais do primeiro tempo. Então são situações que aconteceram dentro desse primeiro tempo, e no segundo tempo foi um jogo muito amarrado pela marcação, pelo contato físico, pela disputa, pela tensão que o jogo traz, e as equipes pouco criaram no segundo tempo, né? Então é uma situação que a gente, lógico, vai trabalhar, vai procurar melhorar, mas tenho certeza que num jogo em condições normais de rivalidade, um Guarani mais leve, a tendência é que a gente consiga criar talvez melhores situações, que hoje infelizmente a gente não conseguiu encaixar esse melhor jogo no aspecto ofensivo. Júlio, como o próprio Daniel disse, né, pouco tempo para treinamentos, claro que vai tirar de lição o que aconteceu na partida com a Ponte para aplicar na sequência da competição, inclusive na questão que foi muito abordada na entrevista coletiva, a entrada de Júnior Todinho como titular desde o início do jogo, viu, Júlio? Muito bem, vamos conversar agora sobre o lado bugrino do Derby 201, né, CH? O Guarani tinha a chance aí de ficar a 1 ponto do G4, vai a 38 e está a 3 pontos do CRB, coladinho, o 5º colocado, atuando no Derby como visitante. Não saiu tão caro assim o Derby 201 para o Guarani, né, Carlos Henrique? O problema é o campeonato e que nível ele está, e faltando 14 rodadas, né? Você não, apesar de achar muito interessante e boa a campanha do Guarani, não dá para tirar isso, os pontos falam por si. Não dá para discutir, isso é fato. Mas o que preocupa é que o time não deslancha. Sabe como é que é ou não? Sim. Esse é o momento do time estar mostrando o cartão de visita, como está fazendo o Coritiba, o Goiás e o Botafogo. Sabe, chegando? Parece que toda hora tem uma explicação para algo. Então, eu no derby, eu gostei da partida, mas na guerra dos treinadores eu acho que o Gilson deu um nó no Daniel Paulista. E o Daniel Paulista, ele fez escolhas erradas para mim. Eu tô falando do derby, eu não tô falando da campanha. Do derby, ponto. Já virei a página. Agora o problema é o Remo. E o Guarani joga em casa contra um time que está ali também querendo a mesma coisa que o Guarani quer. Mas eu acho que o Remo vai ficar na metade da tabela. O Remo, para mim, luta para não cair. Não é? Apesar da melhora, apesar do Conceição. E eu acho o time do Guarani melhor do que o time do Remo. Tem que ganhar dentro de casa. Mas o Guarani não empolga. E já estava mais do que na hora desse time jogar um pouco mais de futebol. Tem um monte de explicação, tá? Tem um monte de explicação, contusão, cartão, enfim. De qualquer maneira, em termos de pontuação, o Guarani tem que vencer. Tem que vencer amanhã e tem que vencer no final de semana. Porque senão não vai brigar mais por G4. Porque faltam 14 jogos. Vamos imaginar que o Guarani ganhe 50% dos pontos que são disputados daqui para frente. Faltam 14 jogos, correto? Sim. Então, tem 42 pontos em disputa. Tô certo ou não? 14 vezes 3, 42 pontos. Dividido por 2, 21. Mais, quantos pontos o Guarani tem? 38. Com 21? 59. 50%. Que é uma campanha difícil de você cumprir. Então, melhorando um pouquinho, estamos jogando aí mais 2 vitórias, o Guarani tem que fazer mais do que 55%, 60% dos pontos daqui para frente para poder estar no baile. Lembrando que a projeção é 62, né? 62. Então, é bom ficar bastante atento no que eu estou dizendo. Tem gente ainda achando, não, que tá muito bom. Não tá muito bom. Tá bom. Tá bom. Mas precisa melhorar. Então, a gente discute aqui muito de desempenho. Tá bom, o mais importante é subir, né? Legal? Beleza? O mais importante é subir ou se livrar do rebaixamento, ficar na Série B. Esses são os grandes objetivos da Série B. Só que o desempenho bom fica mais próximo do objetivo. Porque é difícil você imaginar que um time que jogue mal consiga ganhar partidas. Isso quer dizer que
Quanto melhor você joga, mais próximo da vitória você está. Então nós temos que cobrar desempenho. Nós temos que cobrar do treinador uma coerência nas escolhas que ele faz. E no derby ele não teve coerência nas escolhas que ele faz. Aliás, ele tem que explicar por que ele não utiliza o Alan Vitor. De repente, tem uma informação que a gente não sabe. Por exemplo, o menino não se esforça nos treinamentos. O rapaz está com algum problema médico. O rapaz está com um problema psicológico. Nós precisamos saber. Precisa saber. Ele não está informando a Rádio Bandeirantes. Ele tem que dar satisfação para o cliente dele, que é a torcida do Guarani, que é a razão da existência do clube. Não há nada mais importante do que o clube e da torcida. Então ele tem que dizer por que ele não utiliza o jogador, né? E vou dizer uma coisa, se o Maxwell não tivesse com Covid, ele seria o primeiro a entrar no derby. Eu aposto com quem quiser. Então essas paixões que ele tem, todo treinador tem, beleza, desde que ele ganhe as partidas. Eu não estou aqui lamentando o empate contra o derby, que a gente sempre coloca como jogo à parte. Eu estou falando do desempenho do time dele, ofensivo, e das escolhas que ele fez. O que do outro lado, o Gilson não tinha o que fazer. Ele não tem elenco. O Guarani tem. É diferente. Então a cobrança é diferente. Então daqui para frente, ele tem que fazer 60% dos pontos que ele vai disputar. Porque se ele não fizer isso, ele não vai subir. E para fazer 60%, ele precisa melhorar o desempenho e precisa começar com amanhã. Você acha que ganha, Carlos Henrique? Acho que ganha. Acho que ganha. Ele tem que parar com algumas teimosias e eu sempre estou na esperança que no próximo jogo ele não tenha mais algumas atitudes que ele não consegue explicar. Algumas manias que ele tem. Apesar de entender que o Daniel Paulista é um bom treinador. Está fazendo um bom trabalho. Mas para o Guarani subir, precisa fazer mais do que um bom trabalho, Júlio. Com certeza. Bom, passando aqui pro vencedor, né, do craque do jogo do lado do Guarani, Rafael Martins recebeu 4 votos. Tivemos algumas outras menções também do lado do Bugre, mas o Rafael Martins foi eleito aí o melhor em campo. Para subir, tem que ter 18 vitórias. Manda aqui o nosso ouvinte. O Guarani tem 10. No cálculo dele precisaria de 8 vitórias também para ajudar aí nessa matemática. Correto a matemática do nosso ouvinte. Tá, né? Então o CH disse que tá correto. Tá correto. São 8, são mais 24 pontos. O nosso ouvinte está dizendo que o Guarani não pode pecar nos confrontos diretos. O Luiz Anselmo aqui está dizendo que o Guarani peca em muitos jogos e os da frente vão embora. Por isso que às vezes é mais difícil. Jogo tenebroso, hein? Pior derby dos últimos anos. Mas pra cima do Remo. Abraços, Adriano Gomes aqui, tá dizendo que o Guarani tem que se recuperar amanhã. Inclusive é um reencontro com Felipe Conceição, né, Marquinhos? Porque quando ele foi pro Cruzeiro, sim, o Guarani não chegou a enfrentar o Felipe Conceição, né? Não, né? E agora a oportunidade, inclusive, né, do esquema que foi naquela oportunidade colocado por ele no Guarani, ser testado agora sob o comando do Daniel Paulista contra o próprio técnico Felipe Conceição, né? Mas vamos ver qual é o estilo do Daniel Paulista para a partida desta terça-feira, qual o time que ele vai colocar em campo. Tem essa questão aí do Júnior Todinho. Ô, Júlio, rapidinho aqui, deixa eu aproveitar o espaço para mandar um beijo no coração de Gleger Zorzin, né, parceiro, amigo nosso, trabalhador, um amigo que o futebol acabou me dando. Gleger, um beijo no seu coração, que Deus te proteja, te ilumine. Feliz aniversário, afinal de contas, né, Júlio Nascimento? O ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Valeu, abraço pro Gleger, aqui estará conosco hoje à tarde. A gente também passa aqui algumas das mensagens de parabéns para a Zorza. Até daqui a pouco, Marquinhos. É só chamar, Júlio. Lembrando que sábado o Guarani joga contra o Coritiba lá em Curitiba. Com público. Com público. Agora, só apenas uma observação. Agora toda rodada a gente vai ficar informando agora, ó. Com público, sem público, com torcida, sem torcida. Amanhã sem torcida. Semana da onça beber água. Ah, é? Entendi. 12 horas e 20 minutos. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica Derby 201, a Ponte Preta foi a campo com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Cleilton Rayan, Rafael Santos, depois Marcelo Hermes, André Luiz, Marco Júnior, depois Iago, Fecim, depois Camilo, Richard, Rodrigão, depois João Veras, Moisés, depois Iago. Esse é o time do técnico Gilson Kleina. Já o Guarani, do técnico Daniel Paulista, foi a campo com Rafael Martins, Matheus Ludwig, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, depois Índio, Regis, depois Andrigo, Bruno Sávio, depois Pablo, Júnior Todinho, depois Lucão do Break, Júlio César, depois Renanzinho, Marcelo de Lima Henrique apitou o jogo no estádio Moisés Sucarelli com portões fechados. Derby 201, Ponte Preta 0, Guarani também 0. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Tem rede balançando. É bola! Luciano pela meia direita, carrega a jogada na área, lança, Galeno livre, cruzou, de letra o toque, Luciano tá livre, escorou, é gol! De frente, dá na ponta, Galiano chega, cruza, toque de letra aqui na primeira trave, o Luciano praticamente com o gol vazio põe pra dentro, talvez ela nem entrasse no toque de letra do Rodrigo Nestor, o Luciano aparece na cara do Fernando Miguel pra fazer 2-0 pro São Paulo, 10 minutos do segundo tempo no Morumbi, mais um gol do tricolor, subindo na tabela, São Paulo 2-0, Fernando Miguel não tem jeito, tá feito. E como em todo o gol, a checagem da arbitragem de vídeo, dessa vez tem até checagem com as linhas azul e vermelha, para vermos a condição de quem será no lance, hein? Parece que o Rigoni está adiantado, mas o Rigoni, para mim, não participa. O Rigoni não participa. Se estão olhando o Rigoni, o gol é legal. Paulo do Vale. E o Luciano, né? Como busca o jogo, camisa 11 do São Paulo. Fora da área, ele foi buscar essa bola, fez o passe para o Galiano e correu para o meio da grande área para receber o passe novamente. Com desvio do Rodrigo Nestor no meio do caminho, e aí o camisa 11 foi fatal. Na cara de Fernando Miguel, finalizou para marcar o primeiro gol dele neste Campeonato Brasileiro, o 6º na temporada, aguardando apenas a confirmação da arbitragem, que ainda analisa o lance para, quem sabe, confirmar o 2-0 para o São Paulo. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411.
999-9911. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai enfrentar o Remo às 16 horas no estádio Brinco de Ouro. E na quarta-feira, a Ponte Preta vai jogar diante do Operário às 21h30 em Ponta Grossa, no Paraná. Jogos da 25ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos aos destaques finais aqui da nossa área. Começamos com o Antônio Lupe, destaque final da Macaca, Lupe. Bom, Júlio, a Ponte treinou hoje pela manhã, foco total no duelo contra o Operário, quarta-feira às 9h30 da noite, lá em Ponta Grossa. E a Ponte Preta já oficializou, através do Conselho Deliberativo, que as eleições vão acontecer no dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro, vamos conhecer aí as chapas e tudo mais em relação ao novo grupo que vai conduzir a Ponte Preta nos próximos 4 anos. Assunto que a gente vai falar bastante, então, a partir de amanhã. Hoje a gente fala do derby, né? Amanhã e na quarta-feira já vamos trazer mais detalhes sobre essa questão eleitoral que acontece na Ponte Preta, marcado dia 20 de novembro, eleições na Macaca, Júlio. Agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Oi, Júlio. Derby sexta-feira. Treinamentos sábado, domingo e hoje. Concentração. Amanhã tem jogo contra o Remo. Daniel Paulista pode repetir a mesma formação. Na opinião do torcedor, vencer o Remo em casa é questão de obrigação. Termina aqui o Nossa Área. Vem aí a edição nacional, agradecendo Leandro Renato e Lucas Fernando. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós, a partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a rede Bandeirantes de rádios para você. Que final de semana é esse? Largada para o segundo turno de um campeonato que promete. Um brasileiro de 38 rodadas. Nada definido? Em tese, nada definido. Mas quando uma equipe do tamanho do Atlético Mineiro tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, em tese, tem muita água para rolar. Lembrem-se e vide o brasileiro do ano passado, quando faltavam 10 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tinha 7 pontos de vantagem. Só que tem uma diferença gigantesca nessa história, com todo o respeito que qualquer pessoa me merece, mas como profissionais somos diferentes e é fato, essa diferença precisa ser colocada. O técnico naquela oportunidade do São Paulo era o Fernando Diniz e o técnico do Atlético Mineiro é o Cuca. A diferença até esse momento é estratosférica. O Corinthians só empatou com o América. Já estão dizendo que o Silvinho tá pressionado. Que maluquice é essa? Estão esperando o quê? E aí, Silvinho, respira? Corinthians
time criou bastante. Desde a primeira parte, nós tivemos uma construção. Depois que nós fizemos o gol com 17 minutos do primeiro tempo, imagino isso. Nós tivemos outras oportunidades. Já coloquei aqui o do Roger, a bola na trave do Gabriel, um outro cruzamento que houve, enfim. E na segunda parte também, Juliano dentro do gol por 2 vezes. Então o time, de uma forma geral, criou muito bem. Criou, construiu bem e infelizmente não conseguimos nosso gol. Temos que melhorar e buscar situações melhores, que a gente consiga ter os pontos, ganhar os jogos, não com mais tranquilidade, mas ganhar os jogos que são importantes para a nossa trajetória no campeonato. O William é um atleta que tem prioritariamente a função como um beirado, um externo do lado direito, e que já em outros grandes clubes que passou na sua vida jogou também pelo lado esquerdo, não é nenhum problema para ele, e pode jogar entre linhas. Quando a gente fala entre linhas, não é um atleta de meio campo, mas um atleta que recebe essa bola entre o meio campo e o defensor adversário, e ele pode aí dar sequência. Como estava o GP pelo lado direito, que é um atleta que fez muito bem a função de meio campo, ele tinha uma troca rápida com o William, eventualmente, quando o William estava nessa posição mais central, e isso realmente nos resultou em uma boa saída. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a gente começou a encontrar esta situação em campo, por esse lado direito nosso funcionando melhor. O gol, já visto, foi uma jogada de ambos, e pelo lado direito com cruzamento.